Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1. Olhe também na sua Bíblia. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, é somente pela graça de Deus que podemos estar aqui reunidos esta manhã. É pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que podemos nos aproximar de Deus, invocar o nome de Deus, proclamar as grandezas de Deus. Então, pelo nome do Teu Filho, nós pedimos essa manhã que cada um de nós, ao ouvir a Tua palavra, se submeta, Senhor. Quebrante seu coração, que almas sejam despertadas do sono, que homens e mulheres reconheçam sua finitude, sua pequeneza, diante de um Deus digno, todo-poderoso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós estivemos aqui pela manhã, ontem, ouvindo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1. Acredito que os irmãos ainda se lembrem, pelo menos de parte do que ouviram. E estaremos indo para o capítulo 5. Esse salto, ele não é um salto por insignificância de capítulos. Pelo contrário, os capítulos 2, 3, 4 são maravilhosos. Mas se fez necessário esse salto para que nós pudéssemos cumprir uma trajetória mais ampla, cobrir algo a mais do livro. E como muitas das pessoas aqui já devem ter ouvido sobre as 7 igrejas da Ásia, achamos por bem dar esse passo significativo no livro, tornando o livro mais abrangente no todo. Esse capítulo que você está lendo comigo agora é um capítulo muito importante. Ele é um capítulo transitório. Digamos que ele reabre o livro mais uma vez. É como se a partir do capítulo 5 a percepção do livro de Apocalipse se tornasse ainda mais profunda. Essa mensagem que você vai estar hoje lendo é uma mensagem que possivelmente o Senhor quer que chegue aos nossos corações como um abalo sísmico, como um terremoto, como algo que vai mudar a trajetória, e é isso que eu espero como pregador. Mas ainda assim eu não tenho poder algum em mim mesmo. Eu poderia evocar com a mais alta voz, e hoje eu estou rouco, eu poderia falar muito mais firmemente do que eu estou falando, e ainda assim ninguém se mover. Só o Espírito Santo pode convencer a mim e a você de que a palavra de Deus está sendo pregada e que o seu coração precisa submeter a ela. Então eu dependo nessa manhã não de vocês e nem de mim, mas do Espírito Santo. Eu gostaria que você que está ouvindo soubesse que depende do Espírito Santo, de que o seu entendimento pessoal depende de que Deus haja na tua vida. Amém? Existe um autor franco-argelino, falecido já, ele foi muito conhecido na primeira metade do século XX, Albert Camus, ou Camus, quando se escreve, mas Camus, como se fala em francês. Ele é autor de conhecidas perspectivas de artigos, romances, pequenas novelas escritas, foi amigo de Jean-Paul Sartre, e ele tinha uma perspectiva quanto à vida que se deixava traduzir nos seus escritos. Camus, ele tinha um olhar que traduzia a ideia do absurdo. Mas como assim do absurdo? Ele pensava na vida e, após refletir com bastante profundidade, compreendeu que a vida é um absurdo. Assim como Sartre.
esse francês, por assim dizer, nascido na Argélia, ele tinha uma perspectiva que abarcava toda uma cosmovisão onde a vida, a morte, trabalho, amigos, tudo é absurdo. Um dos seus livros mais conhecidos, A Peste ou A Praga, de 1947 ou 57, desculpe se eu errei o dígito, trazia uma ideia sobre uma realidade profundíssima, que foi vivida no século XIV, né? Nessa novela, Camus conta a história da cidade de Oran, que foi invadida por ratos que trouxeram a temida peste bubônica. Você já ouviu falar disso, né? De peste bubônica. O médico que está associado a um grupo e busca lutar contra essa praga nessa cidade de Oran, é uma ficção, não existe a cidade de Oran para esse tipo de perspectiva. O médico e seus associados batalharam até vencer os ratos e a epidemia. Porém, no final do mesmo livro, sabe, o livro termina assim, todo mundo está bem mais animado, as pessoas estão contemplando o sol, a vida, sabe, todo mundo está muito alegre e, incrivelmente, sabe como o livro A Peste termina? Termina com a fala do médico. É uma das últimas linhas, a fala do médico. O médico que ajudou a vencer a praga, o médico que ajudou a extirpar os ratos e a peste bubônica e que presta atenção, diante de um cenário de otimismo quanto à vida, o médico diz assim: é só uma questão de tempo. Os ratos voltarão, as coisas não vão mudar. Ele olha para a alegria das pessoas e ele tem um senso de, sim, a gente acabou com os ratos, mas vai vir rato de novo. Vai acontecer tudo de novo. E esse negócio não tem, sabe, não faria sentido nenhum acabar ou não com os ratos, sabe por quê? Eles voltam e vai haver morte de novo. Não há esperança, não há nada, não há sentido. Imagine que você está vivendo uma vida onde tudo está funcionando, onde as coisas estão no lugar. E aí você fala, poxa, que vida maravilhosa, certo? E de repente alguém que você ama muito morre. Ou entra num processo de doença, daqueles bem desgastantes, até que a pessoa morre. E você põe a mão na cabeça. E se for minimamente concentrado seu pensamento, você vai falar, rapaz, eu também vou por esse caminho. É só uma questão de tempo. Nada vai mudar. Os ratos voltam, você entendeu? O rato vai voltar. E de repente você está trabalhando, mas se você parar para pensar, você morre. Você vai morrer. Você está estudando, trabalhando, um desespero, chegando em casa meia-noite, acordando 4h30. E aí, se você jogar isso no papel, no fim das contas, se você pensar no Camus, ele não está muito errado, não. Você vai morrer. Os ratos voltam. Essa visão desesperadora, de certa forma, pode parecer uma visão até correta, porque se nós formos analisar o mundo sem Deus ou sem a ideia de que existe um Deus, é um absurdo completo. Até estar aqui, imagine aqui, sem Deus. Está imaginando? Faz sentido isso aqui? Agora pensa que Deus não existe. Pensou? Por um instante. Deus não existe. Pensou? Agora olha o que a gente está fazendo. Qual o sentido disso? Como Albert Camus olharia para a gente? Fala para mim. Exatamente como o padre do livro A Peste, que eu citei. Ele discorre sobre o livro, né? E a escrita do Camus fala assim, e aquele patético padre pregando um sermão. Por que ele está chamando o padre de patético? Porque aquilo não tem nenhum sentido. Animar as pessoas com relação a Deus não tem nenhum sentido. Mas existe talvez aqui para nós uma necessidade dessa manhã, ao se tratar de vidas eternas, crendo num Deus eterno, na existência eterna de Deus, uma pergunta. Camus entendia pela metade o mundo, ou ele não entendia mundo nenhum? Será que quando a gente olha para uma pessoa que não tem Deus, a gente pode dizer até que ponto ela acerta
Até que ponto ela está certa na sua afirmação? Será que nós poderíamos corroborar com ele, falar assim, realmente, a vida é um absurdo? Ele não conseguia ver a vida. A verdade seja dita, a vida que ele contemplava não era a vida real. Eu peço até que você me acompanhe em Atos capítulo 14 para perceber, marca aí o Apocalipse, mas vai lá em Atos capítulo 14, você vai perceber como o mundo sem Deus, além de controverso, é absurdo. Atos capítulo 14, existe um momento aqui fantástico. Paulo vai até a cidade de Listra. Quem já leu Atos sabe que o livro todo é maravilhoso, mas alguns momentos, né, sobem o nível da narrativa. E Paulo aqui, ele vai juntamente com Barnabé na cidade de Listra e acontece um evento sobrenatural ali. Se você puder ver o verso 12... verso 11, quando as multidões viram que Paulo tinha feito, né, Paulo tinha exercido o poder de cura de Deus ali, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. Olha a visão que eles têm de Paulo e de Barnabé, os deuses. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros, grinaldas para junto do portão da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Você está imaginando essa cena? Paulo, que prega contra Deus, de repente chega touro, sacrifício, é ele, é Júpiter, é Mercúrio. Imagina essa cena. Olha o verso 14, porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando, senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas. O que está na sua Bíblia? Destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o quê? O céu, a terra, quando o pregador parar assim, você pode completar, não tenha medo. O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifícios, uma cena absurda. Falando de absurdo, Paulo e Barnabé estão impedindo que aqueles homens ofereçam adoração a eles. Então, nesse momento, Paulo e Barnabé estão numa estima tão grande que são chamados de deuses. Verso 19 agora. Entretanto, chegaram os judeus a Antioquia e Icônio, instigando as multidões, elas mesmas, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por morto. Olha que loucura! Você está recebendo adoração com muito custo, impedindo que essa adoração aconteça dias, horas. Talvez depois você está sendo apedrejado pela mesma multidão que te colocou lá em cima. Perdidos. Não sabem se são aqueles deuses ou demônios, não sabem se devem honrá-los ou matá-los. A visão do homem sem Deus, ela só pode ser uma visão absurda, porque o homem sem Deus, ele é um absurdo. Ele não sabe se adora ou se odeia. Ele não sabe se ele contempla ou se ele indigna-se e fala, isso é um lixo. O homem sem Deus, ele não tem como saber a verdade. E aí, onde estou aqui com os irmãos, eu volto para Apocalipse, aí eu te dou um segundinho para você voltar lá. Volto para onde estávamos. Nesse momento aqui, nós estamos diante de um
eclipse, um desespero de João. Ele está olhando para algo que o tornou desesperado. E o que foi que João viu? O que fez João chorar tanto? O que fez João ficar completamente desnorteado ali? O capítulo 4 diz que João viu o trono de Deus. Olha, preste bem atenção nisso. João viu o trono de Deus. Eu não perdi o caminho de caminho não, tá? Ele vai voltar. Eu estou chamando a sua atenção porque ele vai voltar à nossa cena. João viu o trono de Deus. E o que ele viu? Ele viu aquilo que Isaías viu. A mensagem em Isaías capítulo 6, levanta a mão para o pregador saber se todo mundo conhece Isaías capítulo 6 e a imagem que Isaías viu, o trono de Deus, viu? Isaías estava num tempo muito difícil, a morte do rei Uzias representava a desestrutura de toda uma ideia de governo. Quando um rei morre, ninguém sabe se o rei que vem vai continuar um trabalho, vai estabelecer um juízo adequado, e o rei Uzias estava caminhando razoavelmente bem. E o que aconteceu? Todas as estruturas mentais do povo, as estruturas do próprio Isaías estavam pensando, e agora? A visão de Isaías 6 é de que Isaías estava no ano da morte do rei Uzias, subindo ao templo, então o templo se desdobra num cenário magnífico. Deus, um Deus que ele não consegue ver sem se desesperar, ele é tão grandioso que enche o templo e as abas descem, os lumiares, a base, as estruturas do templo se abalam, e você tem Isaías vendo ali algo que ele não esperava num culto ordinário. Deus, o Todo-Poderoso, com serafins voando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, que antes havia profetizado: ai desse povo perverso, até o capítulo 5, agora muda o discurso e diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram... Eles viram Deus, o Rei, no seu trono, e aí não tem mais como ficar igual. O que acontece é que ele olha e vê em si mesmo o pecado diante de um Deus implacavelmente santo. A pureza de Deus é tão desesperadora que Isaías não é acusado de pecado, Isaías se acusa de pecado. Isaías não é Isaías, confessa, confesso. Eu vi algo maior do que eu imaginava que era. O trono de Deus é tão assustador e a imagem é tão perturbadora que Isaías confessa o seu pecado antes de confessar o do povo. Antes ele confessava o do povo, antes de confessar o seu pecado. E você pode ver isso do capítulo 1 ao capítulo 5. Ai do povo, ai do bêbado, ai do que rouba, ai da balança perversa, ai de mim que vou perecendo. Ele não diz que tem sorte guardada para ele, ele diz: não dá. Diante do que eu estou vendo, eu vou ser destruído, eu vou perecer. Perecer na Bíblia tem como observação a ideia de ser aniquilado, de ser destruído, de ser completamente desfeito. Nesse momento, Isaías tem uma visão pessoal de pecado muito profunda. Presta atenção. Um homem não muda até que a visão que tem acerca do seu pecado pessoal e da santidade de Deus muda. Não dá para mudar até que Deus seja de fato o santo dos santos e eu o pecador dos pecadores. Não vai mudar. Pessoas que têm dificuldade de assumir o seu pecado, de confessar o seu pecado diante do trono de Deus, da soberania de Deus, são pessoas que não vão mudar. A suprema realidade de Deus destrói toda a possível religiosidade de Isaías. Nossas considerações sobre Deus só mudam quando estamos diante do trono de Deus. Incrivelmente, esse abalo sísmico do profeta faz com que, além dele confessar o seu pecado diante da santidade de Deus, quando Deus, em sua trindade, diz: quem vai por nós? Isaías: eu.
Não é necessário que Deus aponte para Isaías. A própria fala de Deus já é ordenativa. Eu vou. A dificuldade que você tem de sair de onde está aí na direção dos perdidos tem a ver com sua autodignidade, sua ausência de confissão de pecado, sua visão pequena da santidade de Deus e sua visão pequena de saber quem é que está mandando. Naquele momento, a visão do trono de Deus, a suprema realidade de Deus, fez com que Isaías se quebrantasse, primeiramente confessasse seu pecado e confessasse. Eu gostaria que você percebesse, sabe o que o profeta tinha de mais importante? E aqui é um ato representativo, simbólico. A boca. Como é que o profeta faz para trabalhar? Ele abre a boca e profetiza. Por onde Isaías falou que a coisa já estava errada? Por aqui. Naquilo que tu acha que é o teu maior dom, naquilo que tu acha que é a tua maior vocação, e de fato Isaías foi separado por Deus para isso, não tenha dúvida nenhuma, mas naquilo que talvez ele mais se orgulhasse. Eu sou profeta, eu sou boca de Deus. A primeira coisa que ele fala, eu sou homem de lábios impuros. Eu não tenho dignidade para profetizar sobre o santo. A dificuldade que nós temos de perceber, e muitas vezes porque nós falamos de Deus para outras pessoas, é de que esses lábios, o meu e o seu, são impuros. Eles não são dignos. Deus toca a brasa dele, o serafim vem com a brasa, o serafim nem tão pouco toca com as mãos, mas com um alicate, uma tenaz, o serafim vai e toca na boca de Isaías. O serafim não tocar na brasa é um sinal de pureza da onde aquilo sai. Aquela brasa do altar toca os lábios de Isaías. O capítulo seguinte, Isaías já está falando de Jesus. Não há profeta do Velho Testamento que consiga falar de Jesus como Isaías. Capítulo 7, ele é o Emanuel, nascido da Virgem. Capítulo 53, ele é o crucificado. Capítulo 61, ele é o proclamador. Ele é o pacificador, ele é o rei, ele é tudo. Sabe o que acontece? Depois que nós vemos o nosso pecado diante da santidade de Deus, o Senhor nos envia e aquilo que pregamos é Jesus. Aquilo que nós falamos é o Evangelho, o proto-evangelho, o Evangelho, seu estado mais, digamos aí, primitivo, ainda assim é muito claro na visão de Isaías, porque ele teve uma visão do trono de Deus. O capítulo 5 de Apocalipse, que você está olhando aí agora, ele é antecedido pelo 4. E o que temos no 4? Pode olhar. Fala para mim, o que tem no 4? A visão do trono. A visão do trono de Deus, ela é tão, ou diria mais ainda, perturbadora do que de Isaías capítulo 6. Diz assim, presta atenção, depois que Deus em Cristo mostra as 7 igrejas, depois destas coisas, depois que as igrejas são admoestadas, corrigidas, depois que o pecado é descoberto, que a Jezabel tem que ir embora, que os Efésios têm que aquecer o coração e voltar ao primeiro amor, depois de todas essas questões do eis que bato a porta, se você me receber, depois de todas essas colocações, o que Deus mostra a João? O trono de Deus. Depois que ele diz tudo isso, ele mostra quem está dizendo tudo isso. E aí o capítulo abre assim, capítulo 4, verso 1, depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, suba até aqui. Eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acedas 7 tochas
tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todos sempre e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando. Leia comigo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Nesse momento, João para e vê uma visão ainda mais gloriosa. Se ele já tinha ficado perturbado com tudo que tinha visto e ouvido, agora algo maior aparece diante dele. Essa visão que nós temos aqui é a visão daquele que diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, faça discípulos de todas as nações. Você está entendendo quem manda? No capítulo 2 e 3, as ordens às igrejas são ordens que parecem ser comuns aos nossos dilemas e problemas de igreja. Amor esfriado, falta de santidade, valorização de bens e área financeira. Parece que isso tudo é muito comum, não é? É tudo muito comum, mas o que torna grandioso os diálogos, ou na verdade as ordenações de Jesus no capítulo 2 e 3, é quem aparece no trono. De onde está vindo essa ordem? Quem é que está mandando fazer? Quem é que está nos mandando mudar hoje? Quem está dizendo muda agora? É o pastor? Não! Isso muda tudo. Por favor, examine como tu tem pensado acerca de quando esses pecados que você não quer mudar ou não faz esforço para mudar, mudem. Quem ordena contra o pecado é o Deus desse trono. E contra o Deus desse trono nada pode. Você é um grãozinho de nada diante de um Deus tão poderoso. O pecado é uma rebeldia, o pecado é uma tentativa de subelevação contra o ser que nos criou. Quando nós pecamos, ousadamente dizemos a ele que temos nossa própria ordem, nosso próprio esquema. Não percebemos o pecado como ele é e por isso não conseguimos mudar às vezes, porque nos falta essa condição de olha contra quem pecamos. Essa visão que você acabou de ler do capítulo 4 é uma visão tão atormentadora e ainda assim completa. O Deus do trono, você leu, agora eu vou fazer menção a você lembrar, você leu que o Deus do trono, sentado maravilhosamente, esplendidamente, brilhando, reluzindo, com arco-íris atrás, um mar de vidro na frente, é um Deus de onde saem relâmpagos, trovões, vozes. Os seres viventes, diz William Barclay, diz o Hendrickson, são uma representação angelical de toda a criação. Águia, humano, boi, que é o novilho, você tem o leão. Outro vai dizer que, acho que é John Stott, vai dizer que são as faces do Cristo. Eu acredito que seja mais aquilo que Hendrickson falou, pelo que nós vamos ler como chave hermenêutica aqui, e onde eu quero chegar. Toda a representação criada se dobra diante de Deus, se coloca diante dele e abaixa a cabeça e o ouve. As vozes, os trovões representam toda a nossa natureza criada.
E aí, tem duas chaves hermenêuticas, interpretação, para esse texto que acabamos de ler, que são os dois cânticos do capítulo 4. O primeiro cântico, entoado no verso 8 do capítulo 4, observe, por favor, achou? Os seres viventes cantam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que nós temos aqui? Deus é. Preste atenção. Deus é. Tudo mais depende do que e de quem Deus é. A teoria de realidade de Hermann Doiver se baseia nessa perspectiva, né? Deus é. Tudo mais é em Deus. Deus aqui é tratado como o único ser autoexistente, o ser que sempre foi, se é que foi. A palavra foi poderia ser usada para ele. Que foi, parece que deixou de ser ou mudou. Deus é. Moisés ouviu dele a mesma coisa. Eu sou. Todo sentido de existência repousa em Deus. Preste bem atenção agora nas palavras, ó. Toda identidade de todos os seres depende de Deus. Toda tentativa humana de compreender a si mesmo falha, e aí eu volto por Albert Camus, falha completamente sem saber quem Deus é. Não, o mundo não é um absurdo. O mundo tem sentido e significado em Deus. Uma visão profunda e grandiosa do trono de Deus faz com que saibamos quem nós somos. Preste atenção, sabe as suas crises de identidade? Sabe quando você está, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei, e aí você começa a choromingar, eu queria ser ele, eu queria ser ela, eu queria ser aquilo, eu queria ser aquilo outro. Sabe esse monte de blá 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 que a gente cria? Ai Deus, eu acho que eu não consigo, eu sei que Deus chamou, mas eu acho que eu não tenho como, eu não tenho capacidade. Sabe o que você está dizendo? Que você está buscando no mundo que Deus criou identidades para si. Busque em Deus. Deus é aquele que coloca a identidade em cada pessoa. Deus é aquele que dá o significado do ministério de cada pessoa. Deus é aquele que coloca dentro das pessoas o sentido existencial. A sua falha e a minha falha. Nas angústias existenciais, é uma pequena visão do trono daquele que ordena. Nós temos uma pequena visão da santidade de Deus, uma pequena visão do trono de Deus, uma pequena visão de quem é que está dizendo que é. E por isso, nós não conseguimos nos encontrar em quem somos e naquilo que fazemos. Às vezes você vai encontrar pessoas tremendamente angustiadas. Pergunte a essa pessoa qual é a visão que ela tem do trono de Deus. Pergunte a essa pessoa qual é a visão que ela tem do ser de Deus. Talvez ela vai te dizer muito pouco. A visão do trono de Deus constrói a realidade para a qual nós vivemos. E mais ainda, o segundo cântico, verso 11. Observe, por favor. Olha o verso 11. Olha para cá. Olha para mim. Verso 11. Olha na sua Bíblia agora. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus é e Deus criou, e criou tudo a partir de quem Ele é. Todas as coisas só encontram significado em Deus. O que significa? Que a primeira palavra, vamos olhar as palavras do verso 11. Tu és o quê? Quem é digno? E você é digno? Eu vou de novo, quem é digno? E você é digno? Você é digno de ser bem tratado? Você é digno de ser amado? Você é digno de ser reconhecido? Pergunto, é? Não é. Quais são as nossas dificuldades quanto a isso? Nós lemos que Deus é? Repita comigo, Deus é? Mas ainda assim queremos ser tratados como quem merece dignidade.
Olha que coisa incrível. Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos. Repita de novo e voltamos até esse pedaço. Quem é digno? Deus. Então, o que você exige é justo? Pessoas amarguradas, entristecidas, ensimesmadas, pessoas que viram a cara para as outras quando são maltratadas, pessoas que amarguram, ficam se arrastando por aí, guardando, elas se acham dignas. A Bíblia diz que só tem um que é digno de receber todo tipo de reconhecimento. E o que a gente faz com esse versículo? Canta. Mas não bota no coração. Uma cena que me marcou daquele livro Torturados por Amor a Cristo, e eu não espero que você passe por isso, e nem eu, tudo bem? Eu só quero te dizer até que ponto uma pessoa percebe a grandeza e a dignidade de Deus. No regime de Stalin, as pessoas eram tratadas, os cristãos, como lixo. E depois que eu li aquele texto, eu fiquei muito pensativo sobre se eu estivesse naquela situação, como eu lidaria com ela. Eles colocavam pessoas em containers e deixavam elas congelando na Sibéria. Outras, eles levaram para campos de concentração e mataram muito mais do que Hitler. Eles colocavam em campos de concentração. Aos homens, eles faziam questão de surrá-los. Até que um grupo de homens cristãos decidiu que iria pregar ainda assim. Eu já contei esse relato, mas eu preciso de novo trazê-lo à sua mente, porque ele vai envolver homens e mulheres. Aos homens eles surravam, e depois jogavam outro e tinham surras cíclicas em horários determinados. Os cristãos passavam por isso no regime de Stalin. Em determinado momento, aquele grupo de cristãos decidiu fazer, sabe o quê? Pregar. Então, eles traziam um cara e ele era surrado. Enquanto ele era surrado, ele lia, ele falava do evangelho, pregava o evangelho e era jogado de volta na cela. Ele chegava todo esmagado, eles geralmente batiam na planta dos pés para desconjuntar toda a coluna do cara. E aí ele falava, eu parei onde Deus criou todas as coisas, segue daí. Eles pegavam o segundo cara e levavam, e ele sabia exatamente onde aquele que foi surrado, espancado, parou na pregação enquanto era surrado e espancado. As mulheres daquele mesmo grupo de homens, elas decidiram copiar, só que a tortura delas era o estupro. Então, enquanto eram violadas, pregavam o evangelho em lágrimas, e aí jogadas de volta diziam, parei onde Deus vence, segue daí. E outra mulher ela colocada, e outra, e você imagine que isso desfere um golpe fatal contra qualquer dignidade que você e eu temos como ser humano. Você conseguiu imaginar a cena? Eu espero que tenha conseguido. E eles pregavam o evangelho e chegavam completamente destruídos na cela dizendo, eu parei aqui, segue daí. Quem é digno? Pergunto, você é digno? Eu sou digno? O que você espera de reconhecimento merece o Cordeiro. Ele é digno. O reconhecimento e o tapinha nas costas e o amor que você espera dos outros é o reconhecimento, o amor que você deveria dar ao Cordeiro. Ele é digno. Nessa manhã, nesse retiro, só há uma pessoa digna: Jesus. A sua dignidade não encontra repouso em si mesma, mas naquele que é digno. Depois de ter ouvido todas essas coisas e ter visto uma visão gloriosa do trono de Deus, o capítulo 5 faz um outro sentido, não faz? Ele vai entrar agora no capítulo 5 que nós começamos a ler. E o capítulo 5 vai trazer um momento muito forte. E eu quero que você use toda, como diz Van Hooser, se Deus deu criatividade para imaginarmos, por que não imaginamos enquanto estamos lendo? Van Hooser fala isso e eu acho isso muito pertinente. Preste atenção, nesse momento imagine João, que viu aquilo tudo.
Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Preste atenção. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte. Leia comigo. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Agora, olha a gente no verso seguinte. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João chorava muitíssimo. Por que ele chorava? Porque ele estava completamente impotente. Ninguém podia abrir o livro e nem olhar para ele. Que livro é esse? Esse livro é o livro da história da humanidade. Esse livro é o livro de todos os desdobramentos, você vai ver isso, todos os desdobramentos da história do homem. Ninguém nos céus podia abrir, ninguém poderia continuar a história. Imagine essa cena, um livro escrito por fora e por dentro. E eu nem podia olhar o que estava por fora. E João chorava muito. O último culto de quinta-feira, uma jovem, e eu estava acompanhado com uma irmã nossa, uma jovem chorava muito. Chorava muito. E muito, e muito, e muito. E mal conseguia falar. E aí eu e uma irmã nossa perguntamos, né? E aí, o que está acontecendo? E ela não conseguia. Algumas palavras saíam. E na hora que ela orou, e ela o fez pessoalmente confessando, uma frase dessa jovem me chamou a atenção. Enquanto ela gemia e soluçava, ela disse: eu não consigo sozinha. Eu não consigo. João olhou e o que ele viu? Eu não consigo sozinho. A história da sua vida está nas mãos do Cordeiro. Só ele consegue dar continuidade à história da sua vida. Os 7 selos representam completamente fechado. Pessoas ansiosas querem abrir os selos que não podem abrir. Pessoas que tentam controlar e planejar suas vidas como se fosse possível se encontram com o livro e com a palavra dos anciãos dizendo: você não é digno de controlar a sua vida. Você não pode, diria Jesus, acrescentar um pouquinho de estatura à sua vida. Olha que coisa terrível isso. Por mais ansioso que você esteja para que algo aconteça, você não é digno de abrir os selos. Nesse momento aqui, eu te deixo a pensar: pode alguém se converter sozinho? Alguém aqui hoje, por mais que queira que seu coração seja transformado, pode fazê-lo? Alguém aqui hoje que quer muito que sua faculdade, trabalho, estudo, casamento, futuro dê certo, pode fazê-lo? Não. Você não somente não pode, como não é digno de controlar a história do Cordeiro. A história pertence ao Cordeiro de Deus. Ele é o dono da história. João chorava muito. O verso 5 diz que há um consolo de um ancião. Não chore. Eis, olha, glória a Deus. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, inclusive nós, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o que, queridos? O louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Não é sobre nós, nunca foi, não vai ser. Aqueles homens espancados e aquelas mulheres estupradas entendiam que não era sobre eles. Havia dor, vergonha, havia todo tipo de violência ali, e ainda assim, para eles, o Cordeiro era mais digno do que o seu próprio sofrimento pessoal. Quem é digno? Quem é digno? A Bíblia diz: não há nenhum digno. Nenhum dos anjos mais puros de Deus tinha dignidade para abrir o livro da história. Só Deus em Cristo podia fazê-lo. Nesse momento aqui, a história começa a se desdobrar. O capítulo 6, verso 1 e 2 vai dizer que o Cordeiro é o primeiro que sai pela vitória. Olha que lindo isso. Verso 1 e 2, vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres vivendo dizendo como se fosse som de trovão: venha! Vi então, e eis um cavalo branco. Ah, glória a Deus por isso. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quem está diante da história é Jesus. Quem está vencendo as batalhas é Jesus. Quem te dá a vitória é Jesus. Quem está vencendo desde o começo. O primeiro selo é Ele que abre e é Ele que vai adiante de nós. A misericórdia e a bondade de Deus se renovam a cada manhã, porque Deus está adiante de nós, adiante dos nossos problemas, adiante das coisas que nem sequer sabemos que vão acontecer. O Cordeiro é dono da história. Está diante dela, está à frente de nós, ele sabe de tudo que vai acontecer e está vencendo já lá na frente para todos nós. O segundo selo que você encontra aí fala de que foi ordenado pelo Cordeiro que a paz dos homens seria tirada, verso 3 e 4. O terceiro selo, incrivelmente, é quando Deus ordena de que o comércio por ele mesmo seja regulado e que os plantios continuem sendo estabelecidos. O verso 7 e 8 trazem que a guerra, até os animais que atacam pessoas na terra têm permissão para fazê-lo. O verso 9 e 10 é muito forte. Diz o quinto selo, de que quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos por eles, como eles tinham sido. Nesse momento aqui, o Cordeiro consola os mártires. O sexto selo
vai trazer o grande dia do Senhor. O sexto selo abre o juízo. Olha o desespero dos ímpios no verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Ele está fora, está sendo destruído. E quem poderá subsistir? Capítulo 7, a visão dos glorificados. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. O Cordeiro saiu para vencer. O Cordeiro coordena comércio, plantios, animais que atacam, gente que está sendo morta pelo nome de Jesus, pragas, mortes, tudo está lá. Ele abriu os selos, ele abre a história, ele dá sentido à história. Deus é. E sem Deus nada faz sentido, estamos vazios sem Deus. Jesus é o único capaz de dar sentido à existência humana, porque toda a existência está em Cristo. A visão dos glorificados, a partir do verso 9, culmina no fim de todos os tormentos terrenos, verso 14. Verso 13 diz: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha que maravilha, o verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que lindo. Fome, dor, cansaço. Acabou. Acabou. Talvez você não tenha percebido, mas esse momento aqui do capítulo 7, o livro de Apocalipse acaba. E as coisas que se desdobram são o desenrolado de tudo que você acabou de ler. É como se os selos fossem novamente abertos. E aí você vai ver tudo de novo. Aí você vai ver a besta atacando por trás, você vai ver o Apocalipse, a grande Babilônia, você vai ver tudo de novo. Mas aqui é: Jesus venceu. Estamos a salvo. O dono da história venceu. O primeiro selo foi: eu estou saindo para vencer. Ele não saiu para tentar. Ele não saiu para ver se conseguia. Ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu de um túmulo vencendo e para vencer. Ele ressuscitou vencendo. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória do Cordeiro é a vitória da igreja. A vitória do Cordeiro já é certa. Nós precisamos considerar que essa é a nossa história. E ela é a história de quem vence. Se você hoje está aqui nessa manhã e miséria, fome, choro, violência, passado destruidor, insegurança, insônia, ansiedade, desespero com um futuro te perturbam, eu gostaria de, assim como aquele ancião consolou João, eu gostaria de ser usado nesse momento para dizer: ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Estamos diante de um Deus vencedor. E as considerações finais aqui, antes de orarmos, são de que Deus é, e tudo mais carece de significado em Deus. De que a vida não é um absurdo. Ela é um absurdo para quem não tem Deus. Porque sem Deus não há significado algum para qualquer folha que cai de uma árvore. Eu gostaria que você gravasse essa frase na sua mente. Eu só mudo se eu me submeto. Quem não se submete, não muda. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome
mas nunca se submeteram ao trono daquele que ordena todas as coisas. Daquele que é o único digno de receber qualquer aplauso nesse retiro. Qualquer reconhecimento deve ser direcionado para o Cordeiro. Pessoas ansiosas, preste bem atenção, pessoas ansiosas, amarguradas, que vivem cheias de indignação contra o outro. Eu estou indignado contra você, eu estou com raiva de você, guardei aqui, eu não estou conseguindo me livrar desse sentimento, o que você me fez, o que fulano me fez, o que você quer mais... Deixa eu falar, não importa o que tenham feito contigo, não fizeram mais do que fizeram com o Cordeiro. E ele é digno. Ele é digno. Não há mais pessoas aqui que possam dizer, eu sou digno, não é digno de nada. Você não recebeu nada perto do que o Cordeiro recebeu de infâmia, como disse nosso irmão, morto para fora do arraial, envergonhado, jogado como lixo. Só o Senhor é o digno e o todo digno desse retiro. Baixa a tua marra, baixa a tua cabeça e se submete ao Senhor. Essa é uma manhã onde aqueles que acham que são, não conhecem a Deus. Pessoas ansiosas. Você é ansioso, você tem uma visão do fim muito pequena. Todo ansioso vive pelo presente. Embora espere, ele acha que ele está controlando o futuro, mas ele não está controlando o futuro, ele quer controlar o presente. O ansioso acredita realmente que o futuro é tão desesperador que ele tem que fazer alguma coisa agora para resolver. Ansiosos, nós já vencemos. Vamos cumprir a história que Deus nos deu para cumprir, o ministério que Deus nos deu para fazer, as dores que Ele nos deu para sofrer. Existem muitas dores e sofrimentos que nos esperam nessa caminhada, que não fujamos de nenhum deles. E quando dissermos até quando, a resposta do Senhor não vai ser, eu tiro isso de você, a resposta do Senhor vai ser, até que o último irmão sofra o último sofrimento. E aí acaba. E aí os glorificados, os santificados são levantados pelo Cordeiro. Quando os seres... Você se lembra quando aqueles seres viventes reconheciam tudo que Deus é? Sabe o que eles faziam? Quando eles olhavam a grandeza e a beleza de Deus, sabe o que eles faziam? Adoravam. Lembra que eu falei ontem? O livro de Apocalipse deve nos levar à adoração. A adoração. A adoração. O que é a adoração? O reconhecimento verbal, gestual, atitudinal de quem Deus é. E Ele é digno. E por último, sua visão do fim governa seu comportamento do presente. Sua visão de como as coisas terminam governa como você vive agora. As escolhas que você faz têm a ver com como você imagina que as coisas vão terminar. Se o Cordeiro venceu e nos deu a vitória, eu não tenho do que me preocupar. É só esperar nele. É só confiar nele. Te convido a não somente contemplar sobre todas essas coisas, mas ainda nesse retiro viver sob elas, debaixo delas. Digno é o Cordeiro, digno é Jesus. Feche teus olhos e ore comigo. Digno é Jesus de toda a honra e glória. Digno é aquele que venceu, aquele que é, que era e que há de vir. Digno é o Senhor de ser louvado e adorado. Lamentem-se as nações, o Senhor está vindo. E Ele está vindo com seu cavalo branco. Seu arco está armado e ele se chama fiel e verdadeiro. Ele luta a batalha, ele não foge à peleja. Digno é o Senhor daqueles que hoje aqui, Senhor, estão esperando a tua vinda. Pai,
Entre nós só há pecadores, e muitos ainda não se submetem a Deus e controlam seus próprios sentimentos, vida, pensamentos, trabalho, profissão e tudo mais que querem fazer. Nessa manhã, Pai, convoco a igreja juntamente comigo a prestar culto a Cristo, o Cordeiro vitorioso, e a entregar as ansiedades, entregar os enganos e as ilusões, entregar as tentativas de fazer a própria vida diante de Cristo. E parar de viver como se pudesse de fato esquecer que Deus existe e controla todas as coisas. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus, o nosso Pai. Nessa manhã, Pai, diante de tudo que ouvimos, diante de tudo que imaginamos, torna a visão do Teu trono algo glorioso, espantoso e amedrontador. Mostra, Pai, a Tua riqueza e glória e o Teu trono àqueles que ainda não se submeteram a Cristo, aqueles que controlam sua própria vida como se de fato pudessem fazer, mas não podem. Que nessa manhã, Pai, que nessa manhã a visão do fim, o escatom de Deus, o fim de todas as coisas, governe o nosso presente. Que haja tranquilidade e paz na certeza de que a vitória é certa em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por tantas vezes tentarmos abrir o selo do livro de Deus. Não somos dignos nem de olhar. Que nessa manhã toda a dignidade de Cristo seja louvada e adorada. Que irmãos que aqui, por algum motivo, vieram para cá com sentimentos de altivez, amargura, coração altivo, não liberaram perdão para alguém que deixaram lá fora do sítio, que nesse momento, em nome de Jesus, essa pessoa se submeta e diga: eu não tenho dignidade para guardar mágoa contra ninguém, eu não tenho dignidade para apontar uma pessoa e dizer que ela merece um futuro terrível, eu não tenho isso, eu não posso, porque eu não merecia. O Jesus que tem as chaves do céu e do inferno está aqui hoje falando comigo: você não é digno. Pai, te louvamos, porque tua palavra entrou nos nossos corações, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Não vou dar nenhum anúncio, só na hora do almoço, que cada um possa ter um momento com Deus individualmente agora, depois do almoço com os seus discipuladores. Que Deus abençoe a todos.